Olá, bom dia. Aqui quem fala é Herodice Filho. Uma alegria podermos estar aqui para ministrar mais uma aula na Escola Bíblica Discipuladora da Segunda Igreja Batista no bairro da Luz. Estaremos hoje dando continuidade à série de estudos que vem sendo dado. Esse é o terceiro estudo, a terceira semana do estudo que está sendo proposto, um estudo que é oferecido pela Primeira Igreja Batista de Curitiba. Hoje é dia 20 de junho de 2021, domingo, manhã de domingo, dia que o Senhor nos deu, o dia do Senhor, um dia separado para o Senhor. E vamos iniciar o nosso dia hoje refletindo sobre a palavra de Deus. Mas, antes, nós queríamos deixar aqui registrado. Ontem, a nossa nação, o Brasil, registrou a marca triste, lamentável e incompreensível de 500 mil mortes, pessoas que morreram vítimas da Covid-19, dentre as quais muitos nossos parentes, conhecidos, amigos, irmãos em Cristo, e nós queríamos, nesse momento, deixar uma palavra de solidariedade, uma palavra de conforto e de consolo do Espírito Santo de Deus para o coração de todos aqueles que estão vivendo esse momento difícil, momento de perda, de separação, de saudade, de falta mesmo de pessoas entes queridas, pessoas que estão fazendo falta, famílias aí perdendo até mais de que um membro da família para essa pandemia. Some-se a isso, tantas outras doenças também. Então fica a nossa palavra de consolo, de conforto e de carinho do Espírito Santo de Deus para o coração de cada uma dessas pessoas, familiares que perderam seus entes queridos. Um forte abraço, receba os nossos sentimentos para cada um desses que perderam. Fica também registrada a nossa incompreensão, o nosso inconformismo com um número tão elevado de vítimas. Nós não entendemos porque a nossa nação tem tratado tão mal a questão da pandemia. E não há que se imputar apenas aos nossos governantes a responsabilidade por tantas perdas. Nós, pelo que estamos vendo, parte da sociedade brasileira é responsável por isso. Nós não entendemos o comportamento de parte da sociedade que vem adotando, não se importando nem com a própria saúde, nem com a saúde das pessoas próximas. Fica também registrado o nosso inconformismo em relação a essas pessoas que vêm tratando a pandemia como se nada estivesse acontecendo. Normalmente, pessoas se aglomerando, pessoas não usando máscaras, pessoas não fazendo questão de manter um distanciamento social e tantas outras situações que a gente tem visto aí, a gente nem queria entrar. Mas nós lamentamos essas 500 mil mortes e manifestamos o nosso inconformismo com tantas coisas que poderiam ser evitadas. Pessoas que deixaram a prudência de lado e estão pagando para ver. Talvez até com as suas próprias vidas, ou com a vida de um ente querido que tanto ama. Mas vamos continuar aqui na nossa classe. Nós queríamos iniciar esse dia, esse período da Escola Bíblica Dominical, repetindo a frase de Samuel, no capítulo 7, versículo 12, depois de uma vitória dos israelitas. Nós estamos aqui, é claro que no meio de tantas perdas e de tantas pessoas queridas partindo, nós também agradecemos a Deus pelo livramento que Ele tem nos dado,
pelas vitórias que ele tem nos concedido. E a gente repete as palavras do sacerdote Samuel, do profeta Samuel, do líder Samuel, lá de capítulo 7, versículo 12. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Glórias a Deus, porque nós estamos aqui e nós estamos cumprindo a missão que o Senhor deu a cada um de nós. Nós estamos cumprindo a missão da igreja, através da igreja. Por isso nós estamos aqui, para poder refletirmos um pouco na palavra de Deus e entendermos, né, por que estamos inseridos nesse contexto da igreja. Por que estamos aqui? Nós hoje iremos falar sobre a missão da igreja local. Para você entender o que é uma igreja local, você vai ter que, se você não assistiu a aula anterior, você vai ter que fechar essa aula que nós estamos ministrando hoje, voltar à aula do domingo passado, onde o nosso irmão Antônio Carlos ministrou a aula sobre igreja, a comunidade de Cristo. Porque lá você vai entender, né, a composição da igreja local, lá você vai entender as ordenanças de Jesus à igreja, né, o batismo nas águas, né, a questão da ceia memorial e tantos outros pontos inerentes à igreja local. Se você não entende, se você não sabe o conceito, se você não sabe a composição da igreja local, não tem como você entender o assunto que nós vamos tratar hoje, que é sobre a missão da igreja local. Então, antes de você assistir essa aula, assiste a aula do nosso irmão Antônio Carlos, que foi dada no domingo passado, está lá no canal do YouTube, disponível para você assistir. Depois você volta aqui e assiste a aula que a gente vai ministrar neste domingo. Antes de iniciar a nossa apresentação, nós vamos abrir aqui o PowerPoint. Isso aqui a gente vai fazendo aos poucos. A gente usa o PowerPoint aqui para poder nos orientar. Como a gente falou, essa aula, esse material que nós estamos usando, ele foi disponibilizado pela Primeira Igreja Batista de Curitiba, através do estudo Integração e Crescimento. Nós estamos entendendo, nós estamos vendo durante esse ciclo de aulas sobre ser igreja. Então, a gente vai se assentar nessa composição. Nós estamos inseridos numa igreja. Por que que nós somos igreja? E a aula hoje ela vai tratar da missão da igreja local. Vou passar aqui, né? Nós vamos ver através dessa imagem aqui. Nós já tratamos sobre as bases bíblicas da igreja. Na semana passada, nós tratamos sobre a comunidade de Cristo, a igreja comunidade de Cristo. Por isso aqui, essa imagem aqui de pessoas, meu telefone tocando aqui, vou desligar aqui agora, vou abaixar aqui um pouquinho o som, daqui a pouquinho eu ligo retornando a ligação, tá ok? E a gente vai continuar. Então, primeiro a gente estudou aqui, nessa figura, né, a base bíblica, né, da igreja. E aqui a gente estudou na semana passada, com o nosso irmão Antônio Carlos, conforme eu já falei, sobre igreja, a comunidade de Cristo. E hoje nós vamos estar falando sobre a missão da igreja local. Tá bom? Então vamos continuar ministrando a aula aqui com o próximo slide. Primeiramente, vamos falar sobre, né, como a gente deve se posicionar diante da missão da igreja local, entendendo que a missão da igreja local também é a nossa missão. Então, diz aqui o autor do estudo que você deve abraçar a missão da igreja, você deve abraçar a missão da sua igreja local,
como sua missão também. De alguma forma, sua missão pessoal deve estar envolvida com a missão da igreja local que você faz parte. Ou seja, se você se converteu aqui na nossa igreja, na Segunda Igreja Batista do Bairro da Luz, se você veio de uma outra igreja, né, que faz parte da mesma fé e ordem da nossa denominação, se você veio de uma outra denominação, você precisa se informar qual é a missão da nossa igreja. E não somente se informar sobre qual a missão que a nossa igreja abraçou, como você deve fazer parte, você deve abraçar essa missão da nossa igreja. De alguma forma, sua missão pessoal deve estar envolvida com a missão da igreja local que você faz parte. Hoje nós vamos aprender mais sobre a missão da igreja local. No nosso contexto, quem é a igreja local? É a CIB do Bairro da Luz. No nosso caso, é a Segunda Igreja Batista do Bairro da Luz. Para começar, a gente vai utilizar o texto aqui de Mateus 4, versículos 23 e 24. Uma passagem que fala sobre Jesus. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando. Veja lá, ensinando. O papel da igreja local é também ensinar. Cristo é o centro da igreja cristã. Por isso que igreja cristã. Cristo é o centro. Então, a gente olha para aquilo que Jesus fazia. E a gente vai fazer a mesma coisa. Então, Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles. Então, nosso papel também é ensinar, pregando as boas novas do reino. Então, Jesus também pregava. Jesus também pregar é o quê? É anunciar, pregar as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, primeiro ensinar, depois pregar e anunciar, e agora o texto aqui de Mateus está falando em curar todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esse verbo, essa ação de curar, ela tem uma amplitude muito grande. Ela envolve não apenas o aspecto espiritual do indivíduo, da comunidade, mas ela envolve também o aspecto físico, ela envolve também o aspecto emocional, ela envolve o aspecto familiar, ela envolve o aspecto social dessa comunidade que se reúne em torno dessa igreja local, que é a Segunda Igreja Batista, no Bairro da Luz. Notícias sobre ele, sobre Jesus, se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, está vendo? O curar, essa ação, ela envolvia várias ações. Então, envolvia também pessoas que estavam endemoniadas, epiléticos, paralíticos. E Jesus curava todas essas pessoas. Então, nós temos uma missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. A nossa missão começa com a nossa vocação cristã. Eu olho para Jesus, eu sou alcançado, eu sou impactado pela vida de Jesus, pelo ensino de Jesus, pela pregação de Jesus, pela cura, pelos milagres que Jesus fazia, pelo sacrifício de Jesus, pela ressurreição de Jesus. E nesse momento que eu sou impactado, que eu me converto e eu passo a seguir os passos de Jesus, eu sou vocacionado. É claro, é evidente, a gente vai falar sobre isso, que aí envolve salvação. Envolve a nossa salvação. Nós deixamos de ser um perdido e hoje nós somos salvos. Mas, veja bem, eu estou aqui agora porque eu aceitei, porque eu fui impactado, porque eu me converti. Tá tudo bem? Eu vou agora na minha zona de conforto. Eu vou aguardar esse dia chegar sem ação nenhuma, sem fazer nada. Ao contrário, a nossa vocação, ela vem para a salvação, mas ela vem também para o serviço. Eu preciso me movimentar. Não existe cristão parado.
eu preciso fazer, eu preciso servir, assim como eu fui servido, em primeiro lugar, por Cristo, onde ele usou alguém, usou uma igreja, usou uma estrutura de uma igreja local para eu poder estar me fazendo parte desse contexto, dessa igreja, eu também sou vocacionado para o ensino, para a pregação e para o cuidado com as outras pessoas. Ser separado do mundo para glorificar a Deus. A salvação de Deus é pela graça dele, de Jesus, e tem um propósito bem definido. Deus nos salvou para servirmos, para o servirmos. Não somos salvos, não fomos salvos para ficar de pernas para o ar, esperando a caravana celestial passar e nos levar para o céu. Isso não existe nesse contexto cristão. Deus tem um propósito para as vidas que ele alcança com sua maravilhosa graça e presença. Está vendo? John Stott escreveu em 1981 o seguinte: o tema essencial de toda a Bíblia, desde o começo ao fim, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si mesmo. 2 pontos. Que este povo é um povo santo, separado do mundo para lhe pertencer e obedecer. E que a sua vocação, ou seja, o seu chamado, é permanecer fiel à sua identidade, isto é, ser santo ou diferente em todo o seu pensamento e em todo o seu comportamento. Comportamento a partir do momento que eu me torno vocacionado, porque aí a mensagem de Jesus me alcançou e me impactou. E o que é missão? Precisamos considerar o sentido da palavra missão no contexto da igreja local. Qual é a missão da igreja local? Qual é a minha missão? Em primeiro lugar, vamos considerar o chamado de Abraão em Gênesis 12, capítulo 1, 3. Antes de citarmos, de lermos aqui sobre essa passagem, na primeira aula nós dissemos algo muito interessante sobre como Deus usou uma estratégia para se revelar através da palavra de Deus ao mundo. Então a gente viu que através da palavra de Deus, o próprio Deus se revela ao mundo. Primeiro, ele nos dá a palavra dele. E essa revelação tem um conteúdo. E esse primeiro conteúdo dessa revelação é o conteúdo familiar. Através de Adão e Eva, Deus começa a se revelar à humanidade. E tem se revelado até os dias de hoje. Através da palavra de Deus e através da primeira família. Através de Adão e Eva. Deus resolve se revelar ao homem através da família, da primeira família, Adão e Eva. Depois, Deus escolhe um povo, e através de Abraão, esse povo se revela. Deus se revela através do povo que é a própria descendência de Abraão. Está lá em Gênesis 12, versículos 1 e 3, que diz: então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, uma nação. Deus se revelando à humanidade através, primeiro, de uma família, Adão e Eva, segundo, através de um povo, de uma nação, da descendência de Abraão. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados através da família, através de uma nação, de um povo escolhido e através da Igreja de Cristo, que nós vamos ver, é o que nós estamos vendo
através do conteúdo desses estudos que nós estamos trazendo para os irmãos. Agora, nós vamos entender que nós somos alvo da missão de Deus, mas também nós somos um instrumento dessa missão. E alguns textos aqui o autor traz para a gente vai ver, né, um texto dos 3 evangelhos, né, de Mateus, Marcos e Lucas, e também um texto de Atos. Leia com atenção em oração esses textos bíblicos que claramente falam da missão cristã, ou seja, da nossa missão. Primeiro, Mateus 28, eu não trouxe aqui no slide, você abre a sua Bíblia, a gente pode acompanhar pela leitura da Palavra de Deus, através da leitura da sua Bíblia, ou através do seu celular, você pode abrir. Mateus 28, 18 ao versículo 20, que diz: Jesus, aproximando-lhes, falou dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí vem o chamado: ide, vão, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, Marcos, capítulo 16, versículo 15, apenas o versículo 15. E disse-lhe, Jesus dizendo, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Está aqui. E que em seu nome, ou seja, no nome de Jesus, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas. Ou seja, nossa missão de pregar a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E agora, Atos capítulo 1, 8, para encerrar a nosso entendimento sobre a missão, sobre como nós nos tornamos instrumentos da missão de Deus. Atos capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí começa a vocação, aí começa o chamado. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra. Até Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, até o bairro da Luz, até a igreja local. A partir da igreja local, que é a segunda igreja batista no bairro da Luz. E dentro desse contexto da missão da igreja local, a gente precisa ver, e a gente leu isso lá no início do nosso estudo, sobre a missão de Jesus, né, sobre o testemunho de Jesus, onde Jesus ensinava, Jesus pregava, anunciando as boas notícias, e Jesus curava as pessoas. A gente precisa entender, né, o que é essa missão integral. Missão integral é a teologia que apresenta uma leitura bíblica a partir da consciência da necessidade de levar em consideração o ser humano como um todo, nos procedimentos evangelísticos e missionários. O ser humano, na ótica de sua integralidade, é observado em suas dimensões espirituais, psíquicas, emocionais, né? Sociais e físicas, ou seja, nessa integralidade. A tendência de alguns segmentos cristãos é valorizar apenas o espiritual, enquanto outras questões pertinentes ao ser humano
como um todo, ficam desprovidas de qualquer atenção. Ou seja, a nossa missão é integral, envolve todas as dimensões do ser humano, dimensão psíquica, emocional, social, física e principalmente espiritual. Mas a gente vê aqui uma crítica, né, alguns segmentos religiosos cristãos que focam apenas a questão espiritual. A gente vai ver, né, em alguns segmentos religiosos cristãos onde o procedimento adotado ele deixa de lado algumas questões emocionais, algumas questões sociais. Por exemplo, nós vemos na nossa denominação uma preocupação com todas as questões sociais que envolvem esse grupo que se reúne na igreja local. A questão social familiar é importante, a igreja está trabalhando a questão familiar desde o início, desde a fase infantil, passando pela fase de junior, pré-adolescente, adolescente, jovens, adultos, casados, terceira idade. Então, existe todo um complexo que envolve essa questão social, né, que se inicia desde da fase infantil. A questão psíquica também. A questão psíquica, ela envolve a questão também das pessoas que trazem para o nosso convívio, para a nossa comunidade, algumas situações que nós precisaremos tratar dessas pessoas. São pessoas que precisam ser curadas de traumas psíquicos, emocionais, psicológicos e até mesmo psiquiátrico, e até muitas questões envolvendo vícios, prisões, correntes que amarram essas pessoas ao passado ou por situações que elas vivam no presente e que elas precisam, né, ser cuidadas, ser tratadas. Por isso que quando Jesus, lá naquele texto que nós lemos no início, Jesus curando as pessoas, a gente vai ver que essa palavra curar, ela tem uma expressão ampla, não apenas uma questão física, uma questão espiritual, mas uma questão também psíquica e social, além de física e espiritual. Então, para a gente não deixar escapar nenhuma situação, para que nenhuma pessoa seja desprovida de tratamento, é que a gente se reúne numa igreja local e, a partir desses membros, dessa comunidade, a nossa membresia ela vai ser tratada. Tá ok? Então, a gente precisa entender que é uma missão integral, que envolve toda a dimensão do ser humano. A gente falou numa série de estudos, antes de começar esse estudo, né, sobre ser igreja, nós falamos sobre uma questão muito importante, que nós estamos nos lembrando agora e que queríamos trazer à memória, que é a questão de que, quando a gente se envolve nessa comunidade local, nessa igreja local, a gente se reúne para olhar para Jesus. Jesus é o centro. E a gente começa a imitar e a gente começa a fazer as coisas que Jesus fazia. E isso está lá em Atos. Recebereis poder. Nós lemos aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Testemunhas é fazer o que Jesus fazia, é imitar Jesus, é realizar as obras que Jesus fazia. E para que isso? Para que isso tudo? Isso tudo tem um propósito, isso tudo tem um foco, isso tudo tem um objetivo. Através de Jesus, nós seremos transformados. Nós não precisamos esperar alcançar a eternidade. Quando chegar a salvação, é que isso tudo vai estar completado. Não. Agora, aqui e agora, nós precisamos ser transformados. Nós nos tornaremos seres humanos melhores. Em primeiro lugar,
no nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Segundo lugar, conosco mesmo. Em terceiro lugar, com o nosso próximo. Pessoas, seres humanos melhores, porque fomos transformados através de Jesus, através de tudo que ele fez. A tendência de alguns segmentos cristãos é valorizar apenas o espiritual. Nós vamos ser seres humanos melhores porque espiritualmente nós estamos conectados a Deus, mas também psiquicamente, psicologicamente, socialmente, fisicamente, saudavelmente, nós nos tornaremos pessoas também melhores. Continuando, compreendendo a visão local. Você precisa compreender a visão local. Entendemos igreja local como grupo de cristãos que se reúnem em certa localidade no mundo e representam um corpo de Cristo espalhado em toda a terra. Você precisa voltar lá na aula anterior para você ver isso tudo num contexto, né, bem descrito, bem sistematizado. Está lá no último estudo que o nosso irmão Antônio Carlos ministrou semana passada. Paulo escrevia suas cartas às igrejas locais. Escreveu à igreja em Corinto, em Roma, em Éfeso, e assim por diante. Por vezes, Paulo se dirige aos cristãos universalmente falando, ou seja, aquela comunidade, mas deixa pistas claras que também se dirigia a pessoas e lugares específicos, como nesta vez que escreveu aos crentes de Roma. E aqui o autor manda consultar o texto de Romanos, capítulo 16, do versículo 1 e 24. Nós não vamos ler, mas é aquela passagem que Paulo começa a fazer a referência a Priscila e Áquila, e a tantos outros crentes das igrejas. Né? Ele presta saudações a muitas outras pessoas, citando o nome de cada uma delas. Então, às vezes, você vai ver Paulo escrevendo a igreja, aquela comunidade de forma universal, uma mensagem que alcança todos, mas também, às vezes, Paulo escreve a determinadas pessoas, saudando e orientando algumas determinadas pessoas. Aqui um destaque importante: levar as pessoas a buscar um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido em todos os povos, no poder do Espírito Santo. Qual é a visão da Segunda Igreja Batista no Bairro da Luz? Qual é a visão da Igreja Batista no Brasil? Levar as pessoas a buscar um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido em todos os povos, no poder e no Espírito Santo. Herodice, qual é a sua missão? Herodice, qual é a minha missão? Levar as pessoas a buscar um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido em todos os povos, no poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dirige, que nos direciona, é que traça o nosso caminho. A visão da igreja local: crescer para o alto, relacionamento com Deus; crescer para dentro, relacionamento comigo e com as outras pessoas; crescer para fora, buscar outras pessoas que estão lá fora para fazer parte dessa comunidade local. Qual é essa visão da igreja local? Levar as pessoas a buscar um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido em todos os povos no poder do Espírito Santo. Nós estamos repetindo porque isso tem que ficar gravado nas nossas cabeças. Olha, o que você vai fazer na igreja? Você está lá para quê? Para que serve você se reunir com outras pessoas? Por que existe a nossa igreja, a Segunda Igreja Batista do Bairro da Luz? Ela existe para levar as pessoas a buscar um relacionamento intenso com Deus, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido em todos os povos no poder do Espírito Santo. Não é nem importante você gravar essa frase, é importante você viver essa frase, viver essa visão, viver essa missão. E através da transformação da sua vida, através do seu testemunho, as pessoas vão fazer essa leitura
da nossa igreja, da visão e da missão da nossa igreja, e especificamente da nossa visão e da nossa missão enquanto crentes, servos de Deus através de Jesus Cristo. Compromisso com o crescimento da igreja e do reino de Deus. Olha, existem algumas coisas que a gente precisa ter consciência, a gente vai tratar delas, não vamos tratar de todas, mas são pontos muito comuns que acabam acontecendo nas nossas igrejas, nas igrejas e até em comunidades fora da igreja, mas que também, infelizmente, adentram a realidade da igreja. Então, quais são os perigos que rondam a igreja? Falta de compromisso com a oração. Nós temos que ter compromisso com a oração. Em plena pandemia, você não separar 5 minutos para estar diante de Deus, clamando por misericórdia, por cura, por consolo, por conforto, tem alguma coisa de errado. Precisamos ter vida de oração. A segunda igreja batista no Bairro da Luz precisa ter vida de oração. Segundo ponto é a fuga ao confronto da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela exorta, ela ensina, ela traz cura, ela traz relacionamento, ela traz comunhão, ela traz adoração, ela traz louvor, mas ela também confronta. E isso está presente na própria palavra de Deus. Impessoalidade nos relacionamentos. Não venha para a igreja achando que você não vai se relacionar com pessoas. Você vai se relacionar com pessoas. Isso é fato. Isso traz uma outra realidade que mostra para a gente também, que é a comunhão sem missão. É você se relacionar com as pessoas apenas socialmente, sem ter um propósito, sem ter uma missão. Koinonite é koinonia, é comunhão. Você precisa estar se relacionando com outras pessoas. A outra coisa é que algumas pessoas dão muito destaque ao nominalismo, a minha denominação, a minha religião, né? E o legalismo. Né? Isso acaba focando mais o legalismo, mais essa questão legal do que a própria missão, do que a própria visão da igreja, que nós acabamos de citar e repetimos várias vezes. Outra coisa que pode trazer um perigo para a igreja é o desinteresse nos valores da família. Nós citamos isso aqui, né? Todas as fases, né? Desde a fase infantil até a terceira idade, a felicidade, a igreja cuidando desses interesses, dos valores da família, desde o início, desde a infância. A outra situação que traz perigo para a igreja é a alienação da sociedade. Nós estamos inseridos numa sociedade. Nós não podemos ficar alienados, não podemos virar as costas para o que está acontecendo na sociedade. Nós iniciamos a nossa aula de hoje falando sobre a nossa preocupação, sobre a nossa tristeza, sobre o nosso lamento, sobre esse número terrível de 500 mil pessoas que partiram vítimas somente da Covid, e sem contar tantas outras que partiram, né, diante de tantas outras enfermidades e diante de tantas outras situações. Outra coisa que pode trazer perigo para a igreja é a fofoca, é o pecado da língua. Isso é uma realidade, infelizmente, né? Pode trazer perigo para a igreja, abuso do poder, a igreja utilizando o poder para trazer algum tipo de desconforto à liderança e aos liderados. É preciso haver um equilíbrio no relacionamento entre liderança e liderados. É preciso haver um diálogo, é preciso haver compreensão, é preciso haver paciência, é preciso haver tolerância, é preciso haver amor nos relacionamentos. O abuso de poder pode trazer um perigo muito grande para a igreja e também a má administração dos recursos do reino. Os recursos do reino são sagrados, são para o reino, e envolve todo esse complexo de despesas, não apenas com as despesas obrigatórias, conta de luz, salário de funcionário, contas de água,
né, e tantas outras coisas, mas também com os recursos que são utilizados para poder socorrer a nossa comunidade. Isso é feito na nossa igreja. Tudo isso que listamos pode ser aprofundado pelo que Frank Viola estabeleceu como as doenças de uma igreja orgânica em seu livro Vivenciando uma Igreja Orgânica. Orgânica porque igreja é um organismo, ela é uma instituição, por isso, nesse complexo de administração, de recursos, de legalidade, estamos envolvidos. A sociedade envolve essa parte institucional, administrativa da igreja, mas também orgânica. O tema já foi tratado por Peter Wagner em suas antigas publicações sobre crescimento de igrejas, porém, foi atualizado em termos de linguagem por Viola. Diz lá Viola, a tese é a seguinte: assim como o organismo de um ser humano pode sucumbir a doenças, uma igreja como organismo, você já viu lá na frente, lá atrás, na primeira aula, que a igreja é um corpo. Nós formamos um corpo e Cristo é a cabeça. Esse complexo do corpo se chama organismo. Uma igreja como organismo está vulnerável a passar por enfermidades ao longo de sua existência. É lógico que quando alguém percebe que está ficando doente, não espera até que sua doença se torne terminal para começar o tratamento. O melhor remédio é a prevenção de doenças. Isso requer exames preventivos e periódicos. Será que você consegue fazer tal exame em sua vida, no seu ministério e em sua igreja? Princípios poderosos para nosso serviço e missão. Todos os cristãos são salvos, e são salvos para servir. Falamos isso lá atrás. O serviço abnegado, em nome de Jesus, é o que Deus espera à medida que crescemos espiritualmente. É o que está lá, é o que a voz de Deus diz ao profeta Isaías. Então, Isaías diz: então ouvi a voz do Senhor, conclamando, chamando, vocacionando. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Esse é um estudo que é um chamado também, que pode estar despertando em você uma vocação ou um chamado. Então, o nosso convite hoje para você é esse. Faça essa oração. Diga para Deus: eis-me aqui, envia-me. Estamos partindo para o final. A missão da igreja local é difícil definir a totalidade da missão da igreja. Trata-se de uma tarefa complexa, e é mesmo. Muitos estudiosos já anunciaram seus posicionamentos, nem sempre em concordância, e por vezes com redundâncias entre si. Por causa dessa complexidade, entendemos que, pelo menos, existe uma tríplice missão da igreja, ou seja, uma só missão que pode ser compreendida de três maneiras: missão para com Deus, com o alto, missão para comigo mesmo, missão dentro, e missão para com os outros, missão para fora. Missão para o alto, missão para dentro, comigo mesmo, e missão para com os outros, missão para fora. O autor do texto aqui cita Mateus 22, versículos 36 e 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ou seja, missão para com Deus. Amar Deus. O segundo é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Missão para consigo mesmo. Missão dentro. A igreja se relacionando com Deus. Se relacionando consigo mesmo. Essa comunidade se relacionando consigo mesmo. Para amar também o seu próximo. Para ir para fora. Para amar as pessoas. Independentemente de quem seja,
da qualidade, das opções. A igreja precisa amar as pessoas, sair para fora. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E, dentro dessa questão, ele traz aqui só alguns aspectos formais, né, dessa dimensão do crescimento da igreja, essa aplicação dessas três realidades, né, uma só missão compreendida de três maneiras: missão para com Deus, missão para consigo mesma e missão para com os outros. Isso traz efeitos, isso traz eficácia, que a gente vai ver agora. Primeiro, um efeito numérico, um efeito orgânico, um efeito conceitual, um efeito diaconal. O que é isso, Eurídice? Um efeito diaconal é um efeito de serviço, de servidão, de estar servindo a Deus e estar servindo ao próximo. E de uma dimensão também litúrgica, um efeito de uma dimensão litúrgica, porque juntos nós estaremos reunidos numa liturgia que nos encaminhará para a presença de Deus. Isso tudo feito de uma forma ordeira e racional. Para terminar, qualidade do crescimento da igreja em prol da missão, o autor traz aqui uma bibliografia que diz o seguinte: a espiritualidade tem a ver com a presença e operação dinâmica do Espírito Santo no crescimento da igreja. Tudo é direcionado pelo Espírito Santo. Se o crescimento responde à inspiração e motivação do Espírito, também reflete seus frutos. Por encarnação se entende o enraizar histórico de Jesus Cristo na dor e nas aflições da humanidade e seu impacto no processo de crescimento da igreja. Em outras palavras, até que ponto a igreja está experimentando um crescimento que reflete a compreensão, o compromisso e a presença de Cristo entre as multidões desamparadas e dispersas. Por último, a fidelidade tem a ver com a coerência entre a ação da igreja e os propósitos de Deus para o seu povo. Posto de outra forma, em que medida responde o crescimento que está experimentando a igreja às ações de Deus na Bíblia e seus desígnios na história? Sem a ação do Espírito Santo, esse crescimento vai ficar apenas no quantitativo, não no qualitativo, não na essência, não no próprio desenvolvimento do relacionamento. Em primeiro lugar, com Deus, em segundo lugar, entre nós, dessa comunidade local, e em terceiro lugar, com as pessoas que estão lá fora. Sem a ação do Espírito Santo, isso é apenas formalidade. Nós precisamos ir para o material, para a concretização dessa vocação, desse chamado. E hoje a gente está encerrando essa fase do estudo. Semana que vem estaremos voltando com a lição 4. São 7 lições dentro desse complexo de estudo sobre ser igreja. Que Deus abençoe a todos, nos dê um domingo abençoado na presença de Deus, na presença dele. Hoje nós teremos o almoço missionário. Queria convidar você a estar indo ao projeto social. Hoje nós estamos trabalhando para missões, ou seja, cumprindo o ID de Jesus, lá da comissão, da grande comissão de Mateus 28, versículos do 18 ao versículo 20. Nós estamos fazendo missões, enviando pessoas para pregar, e nós estaremos fazendo isso no projeto social, onde nós trabalhamos diversas áreas da vida do ser humano, da vida emocional, da vida social, das suas necessidades, e por aí afora. Ou seja, oportunidade de estarmos sendo igreja, e igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe nesse dia. Em nome de Jesus, nós estaremos agora interrompendo o compartilhamento, estaremos voltando aqui para a tela. Um excelente domingo para todos, uma excelente semana para todos, e olha, vamos continuar
orando, clamando a Deus, para que Deus tenha misericórdia da humanidade e repreenda esse espírito de morte que está assolando toda a humanidade. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.